Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê, porque além de uma nova transformação do Ichigo extremamente roubada, os 3 capitães mais fortes de toda a Soul Society vão ter que se juntar pra enfrentar um inimigo no nível de uma calamidade. O episódio começa com esse bigodo do masoquista sendo macetado pelo Ichigo, mas na verdade tudo não passava de um belo sonho. Esse é o Iwate, o rei dos Quinces, falando que não existe um sonho melhor do que um pesadelo, enquanto vários olhos brotam no cabeçote dele, falando que ele conseguia ver tudo, tanto a lealdade do Jugo, seu braço direito, quanto a do seu filho nascido das trevas, mandando todos virem pra cima dele porque sabe que ninguém pode te vencer. Só porque tá fazendo cosplay de Gold Roger, esse safado já acha que é invencível já. Pra você que não sabe, basicamente o poder desse maluco é poder enxergar inúmeras possibilidades do futuro e alterar o destino a seu favor. Por isso ele realmente é um dos mais apelões de Bleach. Então a gente parte pra essa guerra insana que tá todo mundo esperando. Toda a rapaziada luta contra o exército de elite do Iwate, enquanto o Ichigo tenta chegar até ele. Já que o Rei Quincy matou o Rei das Almas, os 3 mundos estão prestes a desaparecer, e agora o Ichigo e seus aliados precisam derrotar o Iwate antes que ele recrie o universo inteiro do jeito que quiser pra se tornar um deus. O Ichigo e o Uryu estavam frente a frente com o Jugo, e o Quatro Olhos fala que os poderes dele só trocam quando o Iwate tá dormindo. Então agora ele não tem o poder do All Might. Ele tá no nível mais forte da fortaleza dele, que chama War Welt. E o Ishida manda o Ichigo ir até ele porque cuida das coisas por aqui. É claro que o cabelo de tomate não queria porque aquele Jugo é muito forte, mas o Ishida garantiu que essas não vão ser as últimas palavras dele. E o Prota corre junto com a Orihime e o Shed até o palácio do Rei dos Quinces. A Inoue tava meio cansada, mas também carregando 2 bolas de boliche desse jeito quem não fica, né? Mas ela fala que ficou aliviada que o Ishida não se juntou aos Quincy de verdade. Só que enquanto ela moscava, do nada as estátuas começam a atacar eles. Iam afundar a lança nos guris, mas a Orihime cria um escudo e o Shed maceta aquela pedra no meio. O Ichigo pega a gatinha no colo e consegue pular pro outro lado, mas o Shed fica pra trás e manda eles continuarem porque ele vai segurar essas coisas. Do nada um doidão sai debaixo do chão igual uma topeira fazendo um furacão de areia. O Shed pergunta onde o Ganju tava, mas ele responde que foram eles que abandonaram ele e meteram o pé. Ele acabou se perdendo, mas usou sua habilidade pra chegar até essas estátuas malditas. Então o Shed fala que o trabalho deles é vasculhar o castelo e garantir um caminho de volta pro Ichigo depois que ele solar o Rei dos Quinces. Lá embaixo, o Ishida fala que o Jugo não consegue ver todo o futuro, já que o loirinho fala que ele parece diferente de antigamente e que parece estar cheio de esperança agora. E o Uryu fala que já que é assim, ele nem conseguiu prever isso. Mas enquanto ele atira numa pedra, o maluco aparece atrás dele, falando que consegue ver tudo. Tentou decapitar o Quatro Olhos, que desvia no último segundo. E fala que vai precisar confirmar o quanto o Jugo consegue ver no futuro. Atirou várias flechas mortais, mas o cabeludo desvia de cada uma delas com seu haki da observação avançado. Ele já tinha percebido que o plano do Uryu era eliminar os ângulos de ataque. Por isso ficou de costa pra parede pra que só tivesse como inimigo atacar pela frente ou pelos lados. Mas o Ishida fala que não se importa com a admiração dele e volta a atacar. Só que o Jugo usa as flechas como escada pra chegar até ele e prender seu pescoço na parede, enquanto brincava com ele, falando que a vida dele tá em suas mãos. Afundou o moleque no chão com tanta força que eles quase foram parar no quinto dos infernos. Mas aqui a gente já sabe que esse loirinho safado vai perder, né? Porque todo vilão que brinca assim com o adversário, ao invés de finalizar ele de uma vez, acaba tomando uma reviravolta histórica. Enfiou a espada no ombro do Ishida e diz que ele é a verdadeira metade da sua majestade. Por isso o rei confiou os poderes dele. O Ishida olha pra baixo e tinha um grande vazio tenebroso. E o Jugo fala que esse é o verdadeiro desejo da sua majestade. Enquanto isso, o pirralho do Jinta tava metendo um home run num minotauro, mas aquela rachadura apareceu no céu devorando o chifrudo e ele não entendeu foi nada. E a Ururu fala que é idêntica à distorção que o Urahara tava investigando. Aí o pivete fica em choque porque agora era muito perigoso ficar nessa cidade e até mesmo nesse mundo. De volta pra luta, o Jugo fala que o plano do rei começou com um ataque à sociedade das almas. O extermínio de vários rolos no mundo dos vivos abalou muito o equilíbrio das almas, e a invasão deles enganou muito os Shinigamis. A morte do velho barbudo chefe e a dos membros da divisão Zero, tudo isso tava no plano deles desde o começo. E o rei das almas, que era o pilar dos 3 mundos, agora é parte do poder do rei dos Quinces. E é com essa fenda que vai começar a aniquilação dos 3 mundos, porque eles vão criar um novo mundo e criar uma monarquia onde os Quinces governam tudo. E mesmo sendo um Quincy, o Ishida não faz parte desse futuro, já que é trabalho do próprio Jugo cuidar dos traidores. Mas enquanto ele fazia várias ameaças, o moleque vira a cabeça e ataca suas flechas a queima-roupa. E diz que depois de ouvir tudo isso, a lista de tarefas dele só aumentou. Primeiro vai derrotar o loirinho pra eliminar o All Might, depois vai acabar com essa fenda e proteger os 3 mundos. Enquanto isso, do outro lado tinha um esquisitão chamado Askin, um dos guardas de elite do Iwate. E o que esse cara é idêntico ao Aizen não tá escrito. Uma pedra enorme cai do lado dele enquanto tava deitadão na mó paz. E antes mesmo da próxima pilastra cair, ele já sabia que não precisava mexer um único centímetro pra desviar. E tava sentindo que tava se afastando cada vez mais da morte. E ele só tava assim tranquilão porque já tinha dado a maior surra na gatinha da Yoruichi. Ela achou que ele tava falando sozinho e nem prestou atenção. O Askin fala que disparou uma bola cheia de pressão espiritual, oxigênio e nitrogênio. E tá surpreso que ela ainda não bateu as botas depois de tudo isso. Mas ela também tá surpresa depois de tanta manipulação com venenos fatais que ele usou. E não sabia por que ele só colocou o suficiente pra manter ela viva. Só que o cara fala que ela tá enganada porque ele fez o melhor que pôde. E qualquer pessoa já teria se contorcido até virar saudades, mandando ela parar de fingir que não é uma aberração e que ele pegou leve com ela. Ela olha pro lado
estado. O irmão dela parecia que não ia aguentar muito tempo, mas ela não tinha força pra curar ele nesse estado. Só que antes que ela pensasse em fazer qualquer coisa, o Askin já brota na frente dela, mandando ela nem pensar em fazer qualquer gracinha. Porque seja lá o que ela estiver planejando, ele tem certeza que consegue matar aqueles dois antes. E pergunta se ela não acha que isso é patético demais. Só que do nada o Urahara aparece concordando com ele, falando que ela tomou uma surra, mas tomou um coice de leve e perguntou por que ela fez isso, se ele veio aqui pra salvar ela. E a Yoruichi fala que é claro que ela ia chutar, já que ele não para de olhar pra bunda dela. O Askin fala que chegou mais uma dor de cabeça pra ele lidar, e o taradão fala que é uma honra ser tão famoso assim. E o queixudo fala que é óbvio que conhece ele, já que o Urahara é uma das ameaças especiais que o próprio rei mandou tomar cuidado. O Kisuke fala que não merece tantos créditos e dá um tapão na busanfa da Yoruichi. E na mesma hora ela volta a se mexer e os dois metem o pé dali. O Askin fica em choque perguntando como é que a mina conseguiu se mexer com o corpo entupido de veneno, querendo saber como aquele louco desfez o death dealing dele. Mas lembrou que as ameaças especiais foram escolhidas justamente por serem imprevisíveis. O Ichigo Kurosaki por seu potencial, o Zaraki Kenpachi por sua força de combate, o Ryosubi Ichibei por sua sabedoria, Sosuke Aizen por sua pressão espiritual e Kisuke Urahara por seus truques incalculáveis. Independente da estratégia que você usa, esse cara sempre vai te superar. Ele é simplesmente o estrategista perfeito e pelo jeito o maior tarado também. E meu parceiro, que transição é essa cheia de abundância, você tá maluco? Lá em cima dos prédios, a Yoruichi perguntou o que ele injetou na bunda dela. Ele fala que é segredo, mas ela já sabia que era um agente de reforço de imunidade que ele preparou enquanto se escondia e espionava. Ele fala que teve que improvisar, então só deve durar uns 5 minutos. Mas ela fala que é o suficiente, já ia meter um Shuko Raijin Senkei. Só que o Urahara manda ela esperar e fala pra eles tentarem aquela coisa. Mas ela rejeitou rápido demais, antes mesmo dele conseguir explicar. E ela fala que nunca mais quer usar aquela forma grotesca de novo. Eles desviam de um meteoro no último segundo, lançado pelo Askin. E a Yoruichi já dispara igual um touro pra cima dele, louca pra acabar com a raça desse maldito. O Quincy fala que é ótimo que ela esteja conseguindo se mover assim, mas ele derrotou ela mesmo quando tava em perfeitas condições, então é claro que um improviso desses não vai resolver nada. Aí o doente do Urahara volta de novo, falando pra ela se transformar quando ele virar a página. E do nada sai uma luz tão forte que mandou o inimigo voando pra longe sem entender nada. Tavam saindo vários raios do corpo dela e o Askin pergunta que forma é essa, mas foi completamente ignorado. Esse é o Shunkuraiju Senkei, Shunryu Kokubyu Senkei. O cara pergunta por que foi o Kisuke que respondeu, mas ele só ri, enquanto a Yoruichi spawna na frente dele, cortando seu ombro direito em um piscar de olhos. E meteu um chute na fuça tão forte que fez o maluco atravessar umas 10 paredes. Ele fica completamente perdido, porque já devia ser imune à pressão espiritual dela. Só que o Urahara fala que ela é assim mesmo temperamental, e todo mundo sempre diz que gatos são instáveis. Então os humores dela nessa forma aparecem na sua Heiatsu, e ela só não tá atacando agora porque não tá afim. Ou seja, se ela quiser te atacar, vai conseguir fazer isso de um jeito ou de outro. É quase como se ela mudasse completamente de Heiatsu de um segundo pro outro, e brotou na frente dele de novo, sem nem dar tempo de reagir, acertando em cheio aquele vagabundo miserável. E o Urahara fala que mesmo que o corpo do Askin tenha toda essa imunidade, uma única mudança na Heiatsu manda tudo por água abaixo. Ele admite que o maluco consegue criar uma imunidade e uma velocidade assustadora quando é atacado, e precisa de menos de um minuto para conseguir anular qualquer ataque. Mas isso não é rápido bastante quando a Yoruichi tá em Kokubyu Senki, já que a sua Heiatsu muda 48 vezes por segundo, e atravessa a defesa dele mais fácil do que faca quente na manteiga. O Askin fica todo queimado, mas até aí tava de boa. Só que ela mete um golpe extremamente rápido que manda ele pra casa do cara e explode tudo. Depois disso, o Urahara grita que tem erva de Yoruichi pra ela, e a mina pula igual um gato em cima dele. E era justamente por essa parte que ela odeia usar essa forma, porque o Urahara é o único que consegue controlar ela completamente pra fazer o que ele quiser. Só que do nada ela volta a sentir dor e fica paralisada porque tava quase acabando os 5 minutos, e o reforço imunológico tava prestes a acabar. Ele fala que ela fez um bom trabalho e manda eliminar o veneno do corpo sem pressa. Ele ia procurar o corpo do Askin e garantir que ele foi de Vasco, mas falando no diabo, uma energia roxa insana aparece na frente deles e começa a crescer cada vez mais. Essa era uma bola presente deluxe, o ataque mais poderoso que ele podia criar, e o Askin volta em uma transformação sinistra sem um único arranhão. Essa era sua forma Hashen, perguntando se ele não fica muito descolado nela. O episódio 2 começa em um jardim botânico com mais mato que o matagal, e a Orihime falando que aquela flor lembra o Ichigo, mas a Tatsuki fala que aquela tava muito vermelha pro cabeça de cenoura, e mandou ela parar de pensar no namoradinho dela porque eles têm mais coisa pra ver ainda. Mas a Ruivinha ainda para e pensa que o coração do Kurosaki deve ser da cor daquela planta, já que ele é quente, gentil e gostosão. Só tá faltando ela pedir pra ele botar ela na chapa de uma vez. De volta pra guerra, o Askin tinha evoluído ainda mais, e agora ele conseguia provar as 48 variações da Heiatsu da Yoruichi em um único segundo. Então se ele aguentar o ataque dela por um segundo na sua forma Volstanding, vai ser infectado 48 vezes. E tudo que ele vai precisar é de tempo pra analisar aquela Heiatsu e se tornar completamente imune a ela. O Urahara tenta pegar alguma coisa, mas é impedido. Um cosplay de Aizen falando que mesmo que ele consiga aumentar mais ainda as 48 variações por segundo, não vai adiantar. E o imbecil começa a explicar as capacidades do seu Volstanding. O Hashen se adapta às mudanças de um veneno. Se a base for a mesma, o Hashen pode produzir imunidade contra ele na mesma hora. Ou seja, agora a Yoruichi pode mudar a sua Heiatsu até 1 milhão de vezes por segundo. Mas como o corpo
corpo dela é o mesmo, o Topetudo ainda vai fabricar imunidade contra ela. E ele fala que a partir de agora eles não vão conseguir arrancar nenhum único fio de cabelo dele, principalmente com a gatinha caída no chão depois de acabar o efeito do antídoto. Então pergunta pro Urahara se é a primeira vez que ele é superado desse jeito e manda várias bolas roxas que se conectam no céu e conta que é impossível fugir desse Gift Berite. Então o Urahara fala que ele não quer mesmo que eles saiam dali, como se não soubesse que eles são inimigos, mas joga na cara que o Askin não parece alguém que age por lealdade. O cabelo lambido fica ofendido, mas fala que é verdade, porque ele só tem o mesmo interesse que o rei de destruir os 3 mundos, e o Iwatch é realmente o único capaz disso. Pergunta se o Urahara não tem interesse em saber como é o mundo que a majestade vai criar depois de destruir os 3 mundos, mas na mesma hora o Kisuke brota na frente dele e puxa sua espada tão rápido que quase degola o vagabundo, que fica surpreso dele ainda conseguir se mexer tão rápido dentro do Gift Berite. O espadachim fala que talvez o Capitão Mayuri pudesse se interessar nesse papinho de psicopata, mas nem ele, que é louco, vai gostar de ver o que o doente do Iwatch vai criar, já que se ele quer ver algo novo que ninguém jamais viu, tem que fazer com as suas próprias mãos. O Askin abre um sorrisão falando que gostou da resposta, mas ainda quer ver a versão da sua majestade, e manda um Gift Ring que desaparece, mas surge dentro do olho do Urahara. Essa é a carta na manga dele que ele usa contra oponentes tão fortes que nem o Death Dealing dá conta, já que esse poder concentra o próprio Death Dealing em um único ponto praticamente impossível de desviar. E o corno fala que se ele tá sofrendo agora é culpa dele por ser forte demais, já que se fosse um fracote qualquer seria eliminado sem sentir tanta dor. E fala pro Urahara que a única forma de matar ele agora vai ser destruindo cada um dos seus órgãos. E meu parceiro se prepara, porque agora vê o momento que todo fã de Bleach esperou a vida inteira pra ver. Assim como Shanks só foi mostrar sua verdadeira força depois de 25 anos em One Piece, depois de 22 anos esse chapeleiro vai mostrar sua arma mais forte. Percebeu que o Askin realmente estava se dedicando pra te matar, e não tem outra escolha a não ser usar sua Bankai. O Topetudo entra em choque na hora, porque uma sombra misteriosa aparece, e de dentro dela sai uma geisha gigante se arrastando no chão. O Askin treme na base porque não tinha nenhuma informação sobre uma Bankai nos arquivos do rei. Isso porque é a primeira vez que ele usa na frente de outras pessoas, já que quem realmente recebeu a potência dessa Bankai antes não viveu pra contar a história. O Queens pergunta o que a Bankai dele faz, mas o Urahara pergunta se ele tá achando que ele é idiota pra contar. Mas pode ficar tranquilo que ele tá prestes a descobrir na prática. Do nada aparece um corte do pulso até o ombro do maluco, que já recua no mesmo segundo sem entender que merda era aquela. Ele consegue se recuperar enquanto o Urahara fala que ele ficou bem tranquilo, já que a maioria das pessoas até arranca o braço fora achando que aquilo vai se espalhar pelo corpo inteiro dela. Contou que o efeito da sua Bankai é a distância, e a habilidade dela é de reconstruir tudo que ela toca. Ele tava parecendo mais uma marionete e brota na cara do Askin de novo, mas dessa vez cortando aquele lixo em um piscar de olhos. Surfava no ar como se fosse a sua própria pista de skate e já parte pra cima do Askin de novo, que defende por pouco, mas fica incrédulo que o Kisuke consegue enxergar depois de ter os olhos destruídos. Então Urahara pergunta se ele tá com o pinto no ouvido porque acabou de explicar que a sua Bankai reconstruiu os olhos dele. Também reconstruiu sua mão que tava podre e mudou a potência da sua força pra arremessar o Quincy pra casa do caralho. E antes mesmo de dar tempo dele se levantar, o Urahara já volta a surfar igual o Gabriel Medina pra cortar de novo. O Askin fala que odeia esse tipo de luta porque virou uma disputa de força ao invés de habilidade, principalmente depois de arrastar ele até seu terreno pra lutar do jeitinho que ele gosta. Só que ele fala que o Urahara não é perfeito, já que esqueceu que essa Gift Ball Deluxe é uma fortaleza de veneno inescapável e só tá conseguindo respirar ali porque ele tá se segurando. O corpo do Kisuke continuava apodrecendo pelo veneno, mas ele se costurava no mesmo segundo. Então o Askin cria uma Genkidama roxa gigantesca e o Urahara vai desviando de cada uma das balas. Só que ele é arremessado pro chão e pergunta se esse corno vai aumentar ainda mais a concentração do veneno, já que mesmo com todo esse poder do Urahara é como se ele tivesse só se rastejando. Só que ainda assim já era tarde demais, porque do nada o peito do Askin é atravessado e seu coração é pego com a mão. Tudo isso sem o Kisuke nem sair do lugar. Falou que não dá pra sair desse domínio de veneno, mas ele não era impenetrável. E toda aquela surfada que ele deu pelo campo antes não foi aleatória. Na verdade ele criou um caminho direto pra dentro da bola, permitindo que o Green Joe entrasse e perfurasse o coração do Askin, que tem o órgão esmagado e fica surpreso que o maluco voltou a se mover. E o que esse Green Joe tá parecendo o Yoda com essas orelhas verdes é brincadeira, viu? O Urahara conta que curou a espada no caminho pra cá antes de chegar na Yoruichi, e fala que os arrancers que tiveram suas máscaras arrancadas pelo Aizen podem transformar sua Reiatsu de arrancar pra de Hollow. E mesmo sem o coração, o Askin ainda conseguia falar e fica incrédulo que o estrategista previu tudo isso. Mas o Kisuke fala que não é previsão nenhuma. Ele sempre cria 1000 estratégias diferentes pra batalha, e se uma delas funcionar tá ótimo, já que ele sempre gosta de se preparar pra todas as possibilidades, porque em uma batalha se você perde, você morre. E o Queens finalmente entendeu porque todos têm tanto medo desse dono de lojinha da esquina. O Green Joe perfura ele de novo, mandando essa desgraça morrer de uma vez. Fala pro Urahara que o acordo deles acabou depois de matar o inimigo dele, mas do nada ele cai de joelho no chão e o Askin ainda cochicha com as suas últimas forças. E quando ele morrer, o efeito do seu Gift Ball Deluxe aumenta muito mais, já que ele deixava uma trava de limite porque nem ele com toda essa imunidade consegue resistir a isso. Mas agora que ele tá indo visitar o capeta, essa trava foi removida e aqueles dois iam virar presunto junto com ele. E queria ver se o Urahara tem uma solução pra isso também. Usou suas últimas forças pra lançar seu último golpe, e o Green Joe grita que não vai deixar essa coisa matar
matar ele. Do lado de fora, a gatinha da Nel fica surpresa que uma das 5 possibilidades que ele mencionou realmente aconteceu. Tava sentindo 4 reatsos lá dentro e precisava ir e voltar 2 vezes. Só que a única entrada era minúscula e não passava nem aqueles balões mágicos de respeito dela. O Kisuke pergunta se é o seu fim e cai junto com a sua Bankai, pedindo desculpas por deixar tudo nas mãos do Ichigo, da Hulk e do pessoal. Enquanto isso, os dois cabeça de cenoura finalmente chegaram no topo da escadaria. O inimigo tava atrás daquela porta e o Ichigo conta com ela pra cuidar da defesa. A gatinha fica emocionada porque finalmente vai realizar seu sonho de poder lutar pra proteger o Kurosaki. Eles abrem a porta e o rei dos Queens estava sentado no trono esperando, chamando o Ichigo de seu filho das trevas. Pergunta se ele não vai sacar sua espada porque fica bem vulnerável assim, ou pelo menos é o que ele gostaria de dizer, mas sabe que tem uma defesa insana em volta dele, como se a Heiatsu dele tivesse transbordado e criado forma. Mas ao invés de atacar, o Ichigo só continua andando reto, falando que esse mendigo maldito não é seu pai. O Iwate fala que o Isshin Kurosaki foi só um pai substituto, mas o moleque grita que ele não é seu pai, é só o homem que matou a mãe dele. Finalmente saca sua espada e usa um Getsuga Tensho naquele bigodudo safado. Enquanto isso, o Ryu disparava uma chuva de flechas pra cima do Jugo, que defende todas, mas o Quatro Olhos voa pra longe. Tenta pegar o loirinho numa armadilha, mas ele bloqueia de novo. Só que o Ishida acerta uma flecha e fala que não é porque o vagabundo pode ver o futuro que pode vencer ele. E vai atacar de um jeito que ele não pode se defender mesmo sabendo que tá vindo. Vai mandar ele e esse poder do All Might direto pro inferno. Mas o Jugo fala que o poder dele tá muito além de apenas ver como vai acontecer aquela batalha. Ele mandou o Ichigo Kurosaki lutar a batalha mais importante, já que o rei tava sem o All Might. E era uma boa estratégia, mas ainda não ia funcionar. Ele abre os olhos enquanto sai petróleo de dentro dele. Do outro lado, o golpe do Ichigo foi bloqueado pelo poder roubado do Rei das Almas. E quase que ele toma uma servida, mas a Orihime defende ele com uma barreira. Mas se ela usar aquelas 2 armas dela ali, nem o Rei dos Queens será páreo. A barreira foi quebrada facilmente e o Ichigo puxa sua outra espada pra ir pra cima. O Iwate fala que a mãe dele morreu como deveria, já que deu a luz ao moleque e viveu pelo Rei dos Queens. Então com certeza não poderia desejar felicidade maior. Mas o Ichigo fica com tanta raiva que se descuida e é arremessado pra longe. A Orihime corre até ele depois de cair no chão igual bosta. E o bigodudo se levanta perguntando se já pode ligar o monitor pra começar a jogar a sério. O Jugo fala pro Ishida que foi uma escolha inteligente focar o All Might, mas foi muita burrice achar que podiam derrotar o rei só por ele estar sem esse poder. Usou o All Might e foi cercado por uma névoa negra, falando que o desespero começa agora. E o mesmo valia pro outro lado. O Ichigo corre pra cima igual um búfalo sem se preocupar com nada. E o rei pergunta por que ele trouxe aquela bonequinha pra batalha de pai e filho deles. Manda ele não ser tão impaciente e atinge ele por baixo com a sua névoa negra, falando que o prota vai ser consumido por ele. Mas não tem graça se ele correr direto pra morte desse jeito. Perguntando se ele faz ideia de quanto tempo levou e quantos milagres ele precisou pra criar ele. E manda o Ichigo morrer depois de gastar todo o seu poder. Quando o Ichigo ia ser devorado pela escuridão, a Orihime usa um Santa Queixum pra defender ele. Mas ele manda ela se colocar no seu lugar e manda a coitada voando pra longe. Quebra a barreira dela no ar e faz ela se debater de um lado pro outro igual uma bola de ping-pong. O bigodudo fala que os mesmos poderes que fluem no Ichigo também fluem nele. Por isso ela aceita os ataques dele inconscientemente. Mas quando ela ia ser atingida, o prota entra na frente e toma o golpe. A Orihime ainda usa sua barreira pra amortecer a queda, mas ele cai com o bundão na cara dela. Como ele queria que fosse ao contrário. Ela se levanta com muito respeito pra enfrentar o Rei dos Queens de novo. Mas o vagabundo usa seu poder gravitacional pra fazer ela beijar o chão e mostrar quem é que manda. Ai, como eu queria ser esse chão. Manda ela ficar honrada que uma mera mulher como ela tenha conseguido chegar até ali. Só que mesmo também sofrendo aquela magia gravitacional, ela cria uma barreira só em volta do Ichigo, falando que não vai deixar machucar ele. E dessa vez ela realmente consegue rejeitar todo aquele poder e mandar de volta pro espaço. O cabelo de cenoura já aproveita a chance e mete um Getsuga Tensho que é bloqueado facilmente pelo Yurrabarra. O prota fala que vai fatiar ele no meio, mas o bigodudo conta que se ele fizer isso é a mesma coisa que destruir o mundo, porque nessa altura do campeonato ele já se tornou o próprio mundo. E enquanto isso, lá na luta de Queens, o Jugo fala que enquanto tiver os poderes do rei ele pode fazer qualquer coisa, e manda o Ishida sobreviver a essa bomba se for homem de verdade. O Quatro Olhos cria uma barreira pra se defender, enquanto o loirinho fala que esse estilo de luta dele é uma vergonha, e disse a mesma coisa que o Ichigo acabou de ouvir, que derrotar a majestade que se uniu com o Rei das Almas seria a mesma coisa que condenar esse mundo ao fim. Chicoteou o Ryu até quebrar sua barreira e perfurou ele com seus espinhos negros, mas o moleque se levanta rindo, falando que sabe muito bem de tudo isso, mas também sabe que o Ichigo diria que vai derrotar aquele verme do mesmo jeito, e foi exatamente isso que ele falou pro bigodudo. Diz que ele conhece as pessoas que sempre protegeram esse mundo, e que esse lixo tá pisoteando exatamente tudo aquilo que eles sempre protegeram. Tem muitas pessoas que ele quer proteger, e se pra isso ele tiver que destruir o mundo, que assim seja. Usa um Getsuga Judisho tenebroso, mas nem isso funcionou. O rei fala que mesmo o Ichigo sendo burro, ainda consegue entender a verdade inconscientemente, e é por isso que hesita em derrotar ele. Diz que o plano do Ichibe tá correndo exatamente como ele queria. Ele deu as memórias do Rei das Almas pro Ichigo pra ver se ele era digno de existir, e perguntou se o moleque pelo menos sabe por que ele tem todos esses poderes de humano, Shinigami, Fullbringer, Quincy e Hollow. Diz que ele veste preto porque é a cor do caos, e o caos é a
Heiatsu do Rei das Almas. E quem controla esse poder negro é o próprio Ichibe. Fala que ele tem certeza que o Ichibe mandou ele proteger o Rei das Almas. E na mesma hora o Ichigo lembra de todas as falas duvidosas que esse careca barbudo falou. E então o Rei dos Quinces conta que o verdadeiro objetivo do Ichibe é transformar o Ichigo no próximo Rei das Almas. Uma figura simbólica que ia servir só para seu equilíbrio entre os três mundos. Praticamente um amuleto sem vontade própria. Essa é a visão de paz do careca. Mas pro Ichigo isso seria praticamente a morte. Só que depois de ouvir tudo isso, tanto o Ichigo quanto o Ishida perguntam qual é o problema. E daí se ele se tornar o Rei das Almas? Porque se não derrotar esse maldito rei agora, não vai ter mais nada pra proteger. Rushou pra cima do Yhwach e meteu um corte no ombro esquerdo dele. Enquanto isso, os Vizers estavam se tremendo todo com a força daquele He-Man, que perguntava se esse é todo o poder dos capitães das 13 divisões. Disse que mal conseguia sentir aquela Heiatsu fraca deles, e que esmagar eles vai ser como pisar em formigas na areia. A Hiyori chama ele de cara, que falou que não tá nem aí pra esse milagre dele. Mas ele fala que tem mais cabelo do que ela e desfaz o golpe com um estalar de dedos. Mas o Shinji aparece usando um Sakanagi que deixa tudo de cabeça pra baixo. E pula nele igual o Levi, cortando a nuca de um titã bestial. Todo mundo aproveita a brecha pra atacar aquele Golias com tudo. Os Vizers usam seus ataques mais fortes que explodem na cara dele, mas não causou nenhum arranhão naquele maníaco que já correu pra dar uma muquetada e mandar eles pra longe. Diz que desse jeito as coisas nunca vão acabar, então queria era destruir tudo de uma vez. Mas o Toshiro aparece farmando aura e congelando o braço inteiro daquele gigante, falando que não pode deixar ele destruir tudo e mandando ele ficar ali congelado pra sempre. Ele se apresenta como capitão da 10ª divisão das 13 divisões de guarda da corte. E o Sternreiter também se apresenta como Gerard Valkyrie da guarda real. Destruiu aquele gelo e já partiu pra esmagar aquele pivete. Mas o cosplay do Killua fala que não veio aqui pra fazer amizades. E na mesma hora já usa sua Bankai, que dessa vez congela o corpo inteiro do gigante em um piscar de olhos. Enquanto isso, lá no Palácio Real, depois de ter o ombro cortado, o Yhwach fala que essa foi uma resposta muito infantil. Se regenerou na mesma hora e macetou Ichigo com tudo na parede, falando que é dever do pai educar seu filho. Mas o cabelo de cenoura dispara mais uma vez. Mesmo sendo rebatido toda hora, ele continuava voltando sem desistir. E os dois estavam tão rápidos que o Orihime nem conseguia acompanhar pra dar sua barreira. O Rei Quincy lança uma chuva de lâminas negras e o Prota fatia cada uma delas. A Ruivinha tenta segurar a capa dele pedindo pra esperar, mas tomou um olhar do anjo caído e foi completamente ignorada. O Yhwach pergunta por que ele tá correndo direto pra morte e por que não mostra logo todo o seu poder. Por acaso tá com medo que ele tome seu poder assim que for usado, mas falou que se o Ichigo não levar essa luta a sério ele vai morrer e toda a Soul Society e o mundo dos humanos vão estar condenados. A Orihime cria uma barreira de regeneração e até o Bigodudo fala que ela tá dizendo pra ele curar os ferimentos antes de partir igual um búfalo. E mais uma vez mandou ele lutar e morrer usando todo o seu verdadeiro poder. O poder na lâmina do Ichigo começa a se dissipar e o Bigodudo manda outra chuva de lâminas pra cima dele. Mas a Inoue entra na frente e tanca todo o golpe com outra barreira. Diz que quando segurou a capa dele não viu o rosto de alguém que tinha perdido o controle. Era tudo um plano dele pra acordar um certo alguém. Na verdade a espada dele não tava perdendo seus poderes, tava despertando uma espada branca em chamas. Essa é a sua transformação Horn of Salvation, uma forma híbrida que ele manifesta o seu poder de Hollow junto com o de Shinigami. Enquanto isso lá embaixo, o Toshiro ia dar o golpe final, mas o Gerard consegue se soltar de todo aquele gelo, falando que vai fazer geladinho de ninho com Nutella desse moleque exibido. Por sorte o Byakuya tava esperto e conseguiu proteger as costas do Jack Frost. E falam que pelo tamanho desse gigante não deve ser covardia eles lutarem 2 contra 1. Os dois começam a discutir do nada enquanto o He-Man corria pra cima deles, mas do nada seu braço é fatiado e Zaraki Kenpachi aparece perguntando como um bando de capitães de divisões estão sendo amassados por esse fracote. Só que esse corte todo só deixou o maluco ainda mais forte, porque a mão dele se regenera e fica mais poderosa do que antes. O Zaraki acha isso divertido e queria ver o que acontecia se cortar ele em pedacinhos, mas o Toshiro chama ele de idiota e bloqueia o golpe, porque se ele fizer isso, o maluco vai ficar praticamente imortal. Sem contar que se um gigante desse tamanho for destruído em pedaços, vai ser como uma chuva de meteoros que vai destruir o Seireiten inteiro. O Gerard aproveita que eles estão discutindo de novo pra pisar neles igual uma formiga, mas o Kenpachi é tão forte que levanta aquele maluco e desequilibra ele, fazendo ele cair de bunda no chão. Fala que já que é assim é só cortar a cabeça dele fora que tá tudo certo, mas tomou uma escudada na boca e foi mandado voando pra casa do carai. O Golias fala que esse aí é forte e pela primeira vez vai começar a lutar a sério, porque até agora ele tava usando só as suas mãos, mas ele é digno de virar ferrugem na sua Hofnang. O Zaraki fala que com esse escudo duro e essa pele resistente, esse cara é o saco de pancadas perfeito pra ele. Usou sua Nozarashi e até o Toshiro fica em choque, perguntando quando ele aprendeu a usar Shikai. Só com a sua espada ele bloqueia aquele gigante maldito e repele ele pra longe, mas a Rapunzel chama ele de idiota por ter lascado sua espada. Na mesma hora a barriga do Zaraki é cortada como se tivesse batido em um boneco de voodoo. Mesmo depois disso os dois capitães imbecis fazem a mesma coisa e deixam 2 lascas na espada, cortando eles igual presunto. E o Gerard fala que o seu poder é um Miracle, que transforma os desejos das pessoas em realidade. Seu corpo indestrutível aumenta com medo das pessoas, e a Hofnang é forjada das esperanças delas. Por isso quando ela se quebra só resta o desespero, e começa a rachar o bico enquanto ele sozinho tava dando uma surra em 3 dos capitães mais fortes de toda a Sociedade das Almas. E mano, agora o negócio vai ficar cabuloso, hein? Será que o Ichigo vai conseguir derrotar o Rei dos Quinces com a sua
sua nova transformação. E os capitães vão ser páreos pra esse gigante maluco que tá botando eles na roda. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta Bleach pro YouTube entregar essa obra de arte pro máximo de pessoas possíveis. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 792 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.